E aí, gente, tudo beleza com vocês? Esse vídeo de hoje eu resolvi gravar para responder uma pergunta que tem sido enviada assim muito mesmo, tanto aqui pelo YouTube quanto lá pelo Instagram. Inclusive, até aproveito a oportunidade para te convidar para me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram você me encontra com o nome de Escola de Perfumes Artesanais. Então lá na Escola de Perfumes Artesanais no Instagram eu entrego muito conteúdo, muitas dicas a respeito da química dos perfumes, a respeito da produção de perfumes, a respeito de como se faz um perfume artesanal de excelência, um perfume artesanal de qualidade. E nessa semana eu postei lá um vídeo falando sobre um problema que acontece com perfumes quando ele não passa pelo processo de filtração, que é a produção, é a criação de sedimentos. Eu vou deixar inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você assistir um pequeno vídeo eu mostrando o que é que acontece quando o perfume é engarrafado sem passar pelo processo de filtragem, sem passar pelo processo de filtração. Talvez, inclusive, até você que está me assistindo aqui, que já faz perfume artesanal ou que faz aromatizadores para ambiente, deve vivenciar esse problema. Que é você faz o seu produto, deixa ali alguns dias no processo chamado de maceração e depois de alguns dias você percebe que aparece, que se forma pequenos sedimentos, né? Você, quando analisa bem assim, com bem cuidado, você vai ver que se formam pequenos fragmentos sólidos, que são chamados de sedimentos. Às vezes não aparece logo, às vezes demora alguns dias para aparecer, mas se não for feita uma filtração correta, uma filtração de qualidade, muito provavelmente vai aparecer esses sedimentos em um determinado momento. Eu vou então deixar o link para você ver como é que fica esses sedimentos nos primeiros dias. Mas a pergunta que tem sido muito recorrente, que muita gente tem mandado via direct lá no Instagram, tem mandado aqui, tem deixado aqui no YouTube nos comentários, é se é possível usar papel de passar café, papel de coar café, se é possível utilizá-lo para fazer a filtração de um perfume artesanal, de um aromatizador artesanal, para evitar que os sedimentos se formem depois de algum tempo. E a resposta, gente, é claro que não. Não dá para você utilizar papel de coar café, papel de passar café para fazer a filtração correta de um perfume ou de um aromatizador para ambiente. A filtração não vai ficar boa, a filtração não vai ser efetiva. E eu lhe digo isso, não é de uma forma teórica, mas é de uma forma prática. Porque eu já fiz isso na ilusão de querer economizar, comprando um papel de filtro usado para passar café, que é bem mais em conta. Eu observei que mesmo fazendo a filtragem com esse tipo de papel, com alguns dias o sedimento iam aparecer. Com alguns dias o sedimento, na verdade, apareciam. E por que esses sedimentos, mesmo passando, mesmo o perfume sendo filtrado nesse tipo de papel, por que os sedimentos aparecem? E a explicação é a seguinte: esse tipo de papel para coar café, ele tem uma determinada espessura. E cada espessura, isso falando de maneira bem geral, para que todos possam compreender, todos possam entender, esse papel ele foi produzido, ele foi fabricado para reter partículas de um determinado tamanho, que são os grãos de café. Se nós compararmos os grãos de café com as partículas sólidas que vão aparecer em um perfume depois do processo de maceração, os grãos de café, evidentemente, são muito maiores do que os fragmentos que são formados durante o processo de maceração do perfume. Então,
esse papel para coar café, ele é muito eficiente para reter aquele determinado tipo de grão dos cafés. No entanto, ele vai ser ineficaz para reter os sedimentos que são formados durante o período de maceração do perfume. Então, não dá para você utilizar esse tipo de papel para fazer a filtragem do perfume, para fazer a filtragem de um aromatizador. O ideal é que você utilize um tipo de papel específico. Como que é o nome desse tipo de papel? É um papel qualitativo. Em casas que vendem essências, vendem produtos para a produção de perfumes e essências, eles têm esse tipo de papel de filtro para vender. É só pedir papel de filtro qualitativo. Esse tipo de papel de filtro qualitativo, ele vai fazer uma filtração, uma filtragem muito efetiva nos fragmentos que são produzidos durante o processo de maceração de um perfume artesanal. As partículas que são formadas durante esse processo de maceração em um perfume são micropartículas. Às vezes nem dá para a gente ver a olho nu, mas à medida que vai passando o tempo, e aí se você incorrer no erro de achar que por conta de não estar vendo essas partículas, que não tem nenhuma partícula lá, e engarrafar o seu perfume e usar o perfume de recrave, né, que depois que é feita a recrave do perfume, é muito difícil de desfazer a recrave. Então, se você fizer isso, com alguns dias, com algum tempo, o que vai acontecer? Os sedimentos vão começar a aparecer. Então, por conta do tipo de partícula, são micropartículas que só vão ser retidas em um tipo de papel específico, que é esse que eu mencionei para você, chamado de papel qualitativo. Então, aí fica a resposta e a dica. Se você produz perfume artesanal e tem observado esse problema da formação de sedimentos, de pequenas partículas depois de alguns dias, depois do processo de maceração, você pode resolver esse problema fazendo uma filtragem do seu perfume, fazendo uma filtragem do seu aromatizador para ambiente com um tipo de papel de filtro específico, que é o papel de filtro qualitativo.